O Apocalipse não é uma ameaça, é um alerta e é uma esperança. Um alerta para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que estão perdidos nas suas perversidades, longe do Senhor. Mas é também, e acima de tudo, uma mensagem de esperança para aqueles que estão no Senhor. Uma mensagem de um dia, do mesmo dia, o dia do Senhor, em que Ele virá. Mas ao trazer juízo sobre a perversidade, ele também trará descanso, consolo, trará abrigo, ele será fonte de água, ele enxugará dos olhos todas as lágrimas daqueles que estão em Cristo, daqueles que carregam no corpo as marcas de Cristo, que foram selados pelo Senhor e serão preservados do juízo, salvos da ira divina. Aqueles que em Jesus, e só por Jesus, alcançaram a vida. Por isso, o Apocalipse não deve ser para nós, que somos discípulos de Jesus, servos do Senhor, não deve ser para nós motivo de angústia, deve ser para nós motivo de esperança, de alegria. E, eventualmente, para você que talvez não tenha essa convicção e que não esteja no Senhor, para você sim, a mensagem do Apocalipse deve servir de alerta. Um alerta para um dia certo, para um futuro de tristeza, de juízo, de angústia, para aqueles que não estão no Senhor. No segundo dia da leitura do livro de Apocalipse, começamos a entrar de fato nas visões mais intensas, mais marcantes do livro de Apocalipse. Imagino que a sua cabeça esteja aí agitada e intensa, com tantos símbolos, com tantas visões diferentes e com o significado de tudo isso. Nós lemos do capítulo 4 ao capítulo 9 nesse segundo dia. E eu já te adianto uma coisa, minha proposta aqui não é tentar atribuir significado a cada elemento dessas visões. Primeiro por um motivo, porque eu acho que esse é um exercício fútil, inútil. Ao longo da história, desde que nós temos a revelação do Apocalipse, desde que nós temos os textos apocalípticos, que na verdade são muito anteriores, né? Nós estudamos textos apocalípticos lá do profeta Daniel. Mas nós temos aqui, no texto de Apocalipse, então, muitas visões, e desde que essas profecias foram dadas, ao longo da história, ao longo do tempo, as pessoas sempre tiveram a tendência de interpretar esse texto vendo nas profecias elementos dos seus dias. A gente está sempre em busca, as pessoas estão sempre em busca de aplicar os elementos que eles estão vendo a algo que ele enxergue na sua realidade. E olhando para o texto, as pessoas estão sempre dizendo, olha, tá vendo, os últimos dias estão chegando. Os discípulos, quando receberam essa profecia, tiveram também a convicção de que isso ia acontecer em breve, de que eles iam ver tudo isso acontecer. E de lá para cá, as pessoas continuam nessa expectativa. E ainda não aconteceu. Algumas coisas talvez já tenham acontecido, talvez, provável, inclusive a gente olha para alguns aspectos e parecem fazer menção a coisas que já possam ter acontecido. Mas certeza é muito difícil de ter. Então, nesse breve comentário, meu objetivo não é tentar traçar especulações sobre o que todos esses elementos significam. Alguns são muito claros, são muito evidentes, e é importante que você entenda quem eles são, até para que você entenda a mensagem central que está sendo passada, e é nessa mensagem central que eu quero focar com você aqui nessas nossas reflexões. Se você quer se aprofundar de verdade em todos os detalhes, as minúcias, todas as muitas possibilidades de interpretação do livro de Apocalipse, esse vai ser um exercício, um estudo de longo prazo. Você vai ter que buscar materiais, vai ser um bom tempo de estudo, porque são muitas as possibilidades. Mas eu quero focar com você em aplicações gerais, práticas, e nas lições principais que a gente pode extrair desse texto. Deixa eu passar com você por essas visões, por um resumo dessa leitura, para a gente ir fazendo essas aplicações enquanto a gente vê. A partir do capítulo 4, então, nós temos o relato dessa visão, de fato, de João. Até o capítulo 3, nós temos as cartas que foram enviadas às igrejas. A partir do capítulo 4, ele começa a detalhar, então, essas visões, dizendo que ele olhou e ele viu uma porta aberta no céu. E a mesma voz que ele tinha ouvido antes falou com ele como um toque de uma trombeta. E a voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Então, o João é conduzido através dessa porta que se abre no céu para que ele possa ver o que vai acontecer. E ele diz então que ele viu um trono. Ele viu sentado no trono e ele viu alguém sentado nesse trono.
aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris como um brilho semelhante ao da esmeralda circundava esse trono. Essa imagem desse que está sentado no trono, aqui João se refere ao Senhor, se refere a Deus sentado no trono. Ao redor do trono haviam 24 tronos, onde se sentavam 24 anciãos. Quem são esses anciãos? Certeza, a gente não tem como mensurar isso. Uma coisa importante também quando a gente trata sobre esses elementos do Apocalipse é que muitos deles são figuras, são ilustrações, são imagens usadas para se referir a alguma coisa. Então, ter isso em mente é importante para a nossa compreensão e para a gente refletir sobre o texto. Mas poderíamos olhar, por exemplo, para esses 24 anciãos e pensar, por exemplo, que nós temos 12 tribos de Israel, nós temos as 12 tribos de Israel, mas nós tivemos também os 12 apóstolos. Esses 24 anciãos, por exemplo, poderiam ser uma representação dessas 12 tribos de Israel, dessas 12 tribos representadas ali, como também do Antigo Testamento, como também os 12 apóstolos. Nós tenhamos ali esses 24 anciãos unindo essas lideranças, essas tribos do Antigo Testamento, com os apóstolos que foram chamados por Jesus e estão ali ao redor desse trono, ao redor do Pai. Também diante desse trono, o autor, né, João, ele vai dizer que ele viu 4 seres vivos, cada um cobertos de olhos na frente e atrás. Eles eram semelhantes a um leão, a um boi, a um homem e uma águia. Veja a semelhança daqui com a profecia que nós vimos, com o texto apocalíptico que nós vimos em Daniel. Então nós temos 4 seres vivos, um leão, um boi, um homem e uma águia, representando aqui a amplitude da criação, toda essa criação feita pelo Senhor. E o texto vai dizer que esses seres vivos, eles dão glória ao Senhor, e eles declaram que o Senhor é santo, que o Senhor é todo-poderoso. Toda a criação, esses anciãos estão diante do Pai e declaram a sua grandiosidade, declaram a santidade do Senhor. E tanto os seres vivos dão glória, dão honra, dão graças ao que está sentado no trono. Esses 24 anciãos estão prostrados também diante do trono, dizendo que Ele é digno, o Senhor é digno, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Então a gente vê que claramente que esse que está sentado no trono é o Senhor, é Deus. A partir do capítulo 5, ele vai dizer então que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, na mão direita de Deus, um livro, um rolo, que estava escrito na frente e atrás. Então era muita informação, eram muitas informações contidas nesse rolo, que tinha 7 selos. Ele estava selado com 7 selos. E um anjo faz uma pergunta: quem é que poderá romper esses 7 selos? Por algum momento existe uma angústia, uma preocupação, porque não parecia ter ninguém capaz de abrir aqueles selos, até que um dos anciãos, um dos 24 anciãos diz: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. E aqui começamos a ver a menção a Jesus. O leão da tribo de Judá, aquele que venceu, conquistou a vitória, ele é digno de abrir os 7 selos. E então, João viu um cordeiro, que parecia ter sido sacrificado. Veja a menção, a referência a Jesus. Um cordeiro, fazendo essa relação com Jesus ser o cordeiro que tirou o pecado do mundo, né, o sacrifício de Jesus em nosso lugar, que nos dá a vida. Então, ele viu um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora ele estava de pé entre o trono e os 4 seres vivos. Então, estava ali ao lado do trono, ao lado de Deus, entre Deus e esses 4 seres vivos. E esse cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 espíritos de Deus enviado a todas as partes da terra. E aqui surgem alguns elementos da visão que talvez assustem você, mas se você entende aonde o texto está chegando com isso, você consegue harmonizar melhor essa ideia. Lembre-se, por exemplo, que o número 7, na Bíblia, ele remete à completude, a algo pleno, a algo perfeito, está completo. E os chifres vão fazer menção à força, a poder. Os animais com chifres, né? Os chifres representam essa força, essa potência desse animal. E os olhos são uma ilustração, são uma forma desses textos apocalípticos fazerem menção ao conhecimento, né? Os olhos, a visão, ao entendimento, ao conhecimento. Esses 7 chifres, esses 7 olhos, nesse cordeiro que representam Jesus, vão falar sobre Jesus ser
todo-poderoso e Jesus ter todo o conhecimento. Então, esse cordeiro representando Jesus, que tem todo o poder, tem todo o conhecimento, tem toda a informação, onipotente e onisciente, ele está ali, diante do trono. E esse cordeiro recebe o livro, e quando ele recebe, os 24 anciãos se prostram agora diante do cordeiro, e também passam a declarar que ele é digno de receber o livro, de abrir os selos, porque ele foi sacrificado, e com sangue, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor está revelando através dessa visão a um povo que está passando pelos sacrifícios, pela perseguição da igreja, e dizendo, olha, o Senhor Jesus está apresentando Jesus como esse Jesus ressurreto, poderoso, esse cordeiro que detém todo o poder, todo o conhecimento, que está diante de Deus, o único digno de toda a adoração e que comprou com o seu sacrifício as nossas vidas, comprou para o Senhor pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação. E ele ouve então a voz de milhares e milhões de anjos, também dos seres vivos, dos anciãos, todos eles dizendo, digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Todas essas criaturas estão adorando ao Senhor, ao cordeiro que recebe o livro. A partir do capítulo 6, então, o cordeiro começa a abrir esses selos. E aí nós vamos ter essa visão dos selos no Apocalipse. Lembre-se que são 7 selos. E à medida que o cordeiro vai abrindo esses selos, a cada selo algo acontece. Uma nova visão é acrescentada. Quando o primeiro selo é aberto, ele viu um cavalo branco, e o seu cavaleiro carregava um arco, e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Esse primeiro selo que é rompido, esse primeiro cavaleiro que aparece nesse cavalo branco, ele faz uma menção, portanto, a essa tentativa de conquista do mal, que tenta empreender uma ação de conquista, de vitória, mas que será fracassado. Nós temos o segundo selo, onde aparece então um cavalo vermelho, e esse cavaleiro traz uma grande espada e autoridade para tirar a paz, e ele traz guerra e traz matança por toda parte. Então o segundo cavaleiro, ao romper o segundo selo, surge o segundo cavaleiro que traz a guerra. No terceiro selo nós temos esse cavalo preto, agora que faz essa menção a um período de fome, a um período de angústia, de escassez, de fome que virá sobre a terra. O quarto selo, nós temos o quarto cavaleiro, o cavalo amarelo, representando a morte. Então nós temos esses primeiros 4 selos, que vem 4 cavalos, cores diferentes, trazendo consequências diferentes e momentos diferentes, mas veja essas menções a angústias, esse levante do mal, a guerra, a fome, a morte, fazendo menção a essas angústias dos últimos dias que virão nesse período final. Na abertura do quinto selo, nós temos uma característica diferente, agora não mais os cavaleiros, mas ele viu sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Aqueles que tinham sido mortos por causa do seu testemunho de fé no Senhor estavam diante do Senhor e clamavam para ele, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então eles recebem vestes brancas, e foi dada a eles uma veste branca, e foi dito para que eles descansassem mais um pouco, eles aguardassem até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço que se juntariam a eles depois de serem mortos. Então, eles deveriam aguardar mais um pouco, porque ainda outras pessoas, ainda outros irmãos, passariam por aquilo, ainda enfrentariam essas perseguições, essas angústias, seriam mortos por causa da sua fé. Eles tinham que esperar mais um pouco, ainda não era o fim, mas eles se juntariam a eles ainda. No sexto selo, quando ele é aberto, nós vamos ter uma lista aí de cataclismas, né? Terremotos, o sol se escurece, a lua se torna vermelha, temos aí esses cataclismas cósmicos representados, mostrando essa grande angústia e tumulto, inclusive na criação que virá, e ele vai dizer que os reis, os governantes, os ricos, os poderosos, todos estão se escondendo, buscando refúgio, e ele se perguntando, quem poderá sobreviver ao dia do Senhor? Antes de abrir o sétimo selo, então, nessa visão nós temos uma pausa. E nessa pausa, ele vê 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, impedindo que esses 4 ventos soprassem sobre a terra, sobre o mar, e dizendo, olha, calma,
Calma, não façam mal à terra ainda, até que tenhamos colocado um selo de Deus na testa dos seus servos. Fazendo essa menção à identificação, à marca sobre aqueles que pertenciam ao Senhor, aqueles que eram do Senhor e que não estariam ali, que não seriam atingidos por essas angústias maiores, por essa aflição maior que viria sobre a terra. Aqui o texto entra num número que gera muita discussão, a questão dos 144 mil. Eu já, num resumo muito simples, não se apega a esse número como um número literal, isso não é o propósito do número. Não está dizendo que serão só 144 mil salvos, essa é uma interpretação muito equivocada do texto. Se você notar, você vai ver que ele faz menção às 12 tribos, e ele diz que de cada uma, ele fala de 12 mil pessoas, das 12 tribos. Então 12 vezes 12, 144. Daí é que vem esses 144 mil, que são 12 mil das 12 tribos de Israel. Mostrando essa dimensão de completude, as 12 tribos, 12 mil de cada tribo, então essa amplitude desses que seriam do Senhor e da aliança do Senhor, que seriam salvos. Então esse não é um número fixo, não se apega a esse número, muita gente se equivoca nisso aqui. E nós temos uma segunda visão que eu acredito que tem a mesma intenção, que é de mostrar um número muito grande, um número muito amplo daqueles que serão salvos, que são salvos e que serão recebidos, acolhidos pelo Senhor. A partir do verso 9, no capítulo 7, ele diz que viu uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, e eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E aí ele pergunta: quem são essas pessoas? E ele recebe a resposta: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. E nunca mais terão fome, nem sede, nem o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Percebe aqui a mensagem de esperança presente no texto? Nós temos o reconhecimento de Jesus, o seu poder, a sua santidade, a autoridade do Senhor Jesus, ele que está no controle agora de tudo, até o final. Tudo está no controle das suas mãos, e é ele quem vai dizer quando o fim chegará. Será a sua ação direta que desencadeará esses últimos eventos. Mas nós temos e devemos descansar no entendimento, na certeza de que ele é o nosso pastor, ele é o nosso refúgio, ele enxugará as nossas lágrimas, ele nos conduzirá a águas da vida, ele será o nosso pastor, ele será o nosso abrigo, o nosso refúgio. Antes de abrir o 7º selo, que vai desencadear aí as trombetas e de fato as aflições maiores que virão sobre aqueles que não estão no Senhor, e o texto deixa isso muito claro, a angústia, o juízo que virão sobre aqueles que permanecem no mal, que permanecem nas suas perversidades. Antes disso, o profeta, né, faz questão de fazer uma pausa, existe uma pausa para que ele diga: mas lembre-se que aqueles que estão no Senhor, aqueles que tanto sofreram pelo Senhor, encontrarão nele a segurança. Não verão mais fome, sede, não serão mais afligidos pelas angústias dessa vida, porque o Cordeiro será o seu pastor, vai conduzi-los à água viva, vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Esse que é o Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra e glória, ele é o nosso descanso, ele é a nossa esperança, e essa é a grande mensagem do texto de Apocalipse, uma mensagem de esperança, de descanso para você, que hoje enfrenta tantas lutas, enfrenta tantas dificuldades, talvez enfrente aflições e angústias por causa da sua fé no Senhor. Não se desespere. Se alivie, encontre paz, encontre consolo na convicção de que sim, o Senhor trará juízo, de que ele castigará a humanidade pelos seus males, pelas suas perversidades, mas aqueles que estão nele encontrarão no Senhor abrigo, descanso, refúgio. Ele é Deus forte, todo-poderoso, tem autoridade sobre toda a criação, sobre todo o universo, e o fim, inclusive, de tudo está nas suas mãos. E ele há de nos proteger,
Ele há de nos guardar. Descanse nessa verdade, descanse nessa convicção. Compartilhe isso, essa mensagem, essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E volta aqui, segue voltando, porque a gente segue lendo o livro de Apocalipse e refletindo mais sobre ele. Deus te abençoe.